Fala trader, Márcio Santos na área, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre time frame. Esse é um dos assuntos mais pedidos aqui no canal. As pessoas que estão começando no mercado têm muitas dúvidas a respeito do time frame que deve operar. Então eu vou falar hoje sobre qual o melhor time frame para você operar no índice Nasdaq e em outros ativos. E fica comigo até o final para você descobrir qual é o time frame que eu realmente opero todos os dias na abertura do mercado americano. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero pedir para que você se inscreva no canal. Se você gosta de trading, se você quer ter novas ideias a respeito do mercado financeiro, para você aplicar aí na prática, na sua vida dentro do mercado como day trading, então você está no lugar certo. Aqui é o canal da Momentum Trading. A gente está sempre trazendo coisas novas, então não perde tempo, se inscreve aqui para você não perder as próximas atualizações, os próximos vídeos e sem mais enrolação, vamos para dentro do gráfico. Ok, trader, agora nós estamos aqui no gráfico e eu vou começar pelo primeiro item, que não é um item assim muito óbvio, né, para a maioria das pessoas. Vamos falar sobre liquidez dos ativos. A liquidez é importante na medida em que você quer operar num ativo com menor time frame, tá? Não adianta você querer operar num time frame de 2 minutos, por exemplo, se você não tem liquidez suficiente para isso, né? E aqui a gente está vendo um gráfico que é o gráfico da gasolina, tá? O gráfico do petróleo, o gráfico de índice futuro. E eu vou colocar aqui no M2 para você ter uma noção, né? Então esse aqui é o gráfico M2. E observe que no M2 a gente tem muitos candles pequenininhos, como esses aqui, ó. Então esses candles muito pequenos no M2, excluindo, é claro, esse horário aqui que é a sessão de Nova York, onde esse tipo de ativo tem a maior volatilidade possível, ainda assim ele tem candles muito pequenos, tá? Então esse tipo de ativo pode ser um desafio muito maior para você que quer operar no time frame pequeno. Então é desaconselhável você operar um time frame pequeno quando você tem ativos com menor liquidez. E eu não quero dizer, é claro, que petróleo tem baixa liquidez, não entenda isso, porque o petróleo ele é operado pelo mundo todo, mas se você for comparar com outros ativos, ele é pior de se operar num time frame tão pequeno. Já se você for pegar um time frame de 5 minutos, você vai ver que os candles tendem a ser muito maiores e isso facilita o operacional. Então a regra é clara, né? Quanto maior a liquidez de um ativo, menor pode ser o time frame que você opera. Menor até que ponto? Tradicionalmente a gente tem esses ativos que você está vendo aqui na tela, né? Mensal, semanal, diário, H4, H1. 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, não quer dizer que você precisa se prender a isso, estamos falando em gráfico de tempo, né? Existem outros tipos de gráficos que não usam tempo, usam variação de preço. No nosso caso aqui, estamos no gráfico de tempo. Você poderia usar outros tipos de gráfico que não estou aqui, 10 minutos, 2 horas, 3 horas, eu conheço traders que utilizam esse tipo de gráfico e está tudo bem. Só que a regra da liquidez é essa aí, né? Se você tiver um ativo com menor liquidez e dependendo do horário em que você está operando, você não consegue operar tão rápido. A gente entra aí então num item muito interessante, que é o item número 2. E antes de falar do item número 2, esse aqui é o programa, é o MetaTrader 5. Se você ainda não tem o MetaTrader ou não tem uma corretora, nunca abriu uma corretora e quer experimentar, então eu quero deixar a dica para você acessar momentafx.co/corretora para que você consiga abrir a sua conta numa corretora internacional e experimentar todos esses ativos que a gente está falando aqui para você, uma corretora que já é testada, segura e tem o nosso selo de aprovação, ok? Então acessa lá e abre a sua conta demonstrativa sem custo nenhum para que você comece a operar e experimentar o mercado ainda hoje. Então agora falando do nosso item número 2, eu quero falar sobre a influência do estilo de trading. Então tradicionalmente a gente tem o scalping, day trading, swing trading e position trading. Qual é a diferença básica entre esses? Rapidamente para você que não sabe, scalping é aquele trader que opera muito rapidamente, às vezes em questões de segundos, então ele fica muito pouco tempo posicionado. Esse tipo de trader, ele quer operar muitas vezes um time frame de 1 minuto. E é aquilo que eu falei para você, uma coisa está conectada com a outra. Se for um time frame que tem aí pouca liquidez, ele não vai conseguir fazer esse tipo de operação. Então ele precisa de um ativo mais forte, né, com mais liquidez, para que ele consiga fazer esse tipo de trading, né? Então o scalper trader, ele opera muito comum no 1 minuto, no 2 minutos. É muito fácil a gente ver esse tipo de trading aí. Não vou entrar aqui em detalhes de como isso funciona, porque não é o caso, né? E aí a gente tem a categoria que mais tem operadores, né, no mercado, mais tem traders, que é o day trading. São operações que começam e terminam no mesmo dia. É muito comum a gente ver traders operando no M5 e no M15 dentro dessa categoria. Até mesmo no H1 a gente vê
bastante, tá? Então, se você é um day trader, então você tende a operar num time frame maior do que o de 1 minuto, pelo menos, né? E aí, como eu falei, a gente tem esse aí, tem o M2, tem o M5, tem o H1 e o M15, e também os time frames que as pessoas desenvolvem que não são tão usuais, como por exemplo de 10 minutos, 3 minutos e por aí vai. E agora vamos para o nosso item número 3, e aqui eu quero falar para você sobre os ativos disponíveis no mercado e como é que é importante você escolher um ativo para que você opere. Dependendo do ativo, você não vai se dar bem em um time frame ou em outro. Então aqui você está vendo diversos ativos na minha barra de baixo. A gente tem o mini dólar brasileiro, aqui com a sua amplitude que não é tão grande como você pode notar. A gente viu aqui a gasolina, né, que é o petróleo. Este aqui é o índice Nasdaq, tá? Deixa eu voltar ele aqui para você observar. Ele já está aberto aqui porque ele é um índice de negociação contínua. Então ele abre no domingo e só fecha na sexta-feira. E aqui você vê que é onde estão as minhas operações que aconteceram aí recentemente. Estamos aqui nos 5 minutos. É o índice que eu gosto mais de operar. Tá? Então é um índice que se movimenta bastante. Você pode notar a grande movimentação aqui. Então a influência da velocidade do tipo de ativo e do espaço de tempo de negociação é importante. Aqui você pode ver o ouro. É um outro ativo que muita gente gosta. Eu particularmente não tenho grande preferência pelo ouro. Perceba como o ouro aqui tem baixa amplitude dependendo do horário que você está operando. Aqui nós temos aqui um dos pares de moedas mais negociados do mundo, que é o USD-JPY, né, o dólar iene. Esse aqui no gráfico de 5 minutos, ele tem uma amplitude bem legal também. Né? Então, ele é possível operar em diferentes horários também, seja na sessão noturna, de madrugada ou diurna. Tanto faz, você vai conseguir operar esse índice também. E aqui a gente tem o euro-dólar, que é um dos ativos mais negociados do mundo, né? Em termos de moeda, é o ativo mais negociado que existe, é o euro-dólar, tá? Esse é um ativo que inclusive está aberto agora. Nesse horário final aqui é sempre muito complicado de você operar. Esse ativo aqui, ele vai funcionar melhor, né? Principalmente de madrugada, se você conseguir pegar a sessão asiática, que é uma sessão muito tarde, ou do ponto de vista de alguns muito cedo, né? Porque ela começa, dependendo da época, em 3, 4 horas da manhã. Mas eu já operei bastante essa sessão e esse aqui era o meu ativo predileto de se operar. Existem outros ativos que as pessoas gostam, né? Mas esse é um ativo aqui, por exemplo, que eu prefiro operar no M5 ou no M15. Tá? Eu acho muito mais fácil de fazer operações nele. Aqui a gente está vendo ele no M5 e aqui você vai ver o gráfico já transformado para o M15. Então perceba como é um gráfico bem consistente, bem interessante de se operar no M15. Então depende muito do ativo que você vai querer operar, você vai ter que optar por time frames que se adequam melhor àquele ativo ali, o psicológico do mercado, como ele funciona, né, a amplitude que ele tem. Então isso aqui é muito importante você adequar. Não adianta você querer operar, muitas vezes você vai querer operar M15, por exemplo, num ativo muito mais rápido, e você não vai ter condições de operar por causa do próximo fator que nós vamos comentar agora. E esse próximo fator é a influência da quantidade de dinheiro que você tem disponível para você operar. Então, quanto mais dinheiro você tem para você operar, mais longo podem ser os seus traders, então maior pode ser o time frame. Você pode operar, por exemplo, no gráfico diário, dependendo do valor que você está investindo dentro desse ativo. Isso será muito legal você fazer uma posição de swing trading de mais longo prazo, porque você pode aí arcar com um valor maior de risco, né? E isso te dá uma margem melhor para você trabalhar o gráfico e os pontos de entrada e de saída, podendo ficar muito mais tempo posicionado, e vai te dar, é claro, um resultado significativamente melhor quando a gente está falando de um volume de capital muito maior. Agora, se você tem, por exemplo, vamos colocar aqui que você tem 10 mil reais para você operar. Então, muito provavelmente, você não vai poder fazer operações tão longas, porque você vai ganhar muito pouco, né, dentro de um capital. Se você for comparar um capital de 1 milhão, um capital de 10 mil, 1 milhão pode sim fazer position trading, ficar mais tempo, trabalhar até pelo semanal, pelo diário. Já um capital de 10 mil não é aconselhável você operar, é lógico, a não ser que você queira e seja a única coisa que você queira fazer, num prazo tão longo, porque você vai ganhar muito pouco. Então, quanto menor o seu capital, mais você tem que descer na cadeia de operacional, tá? Então, se você tem um capital menor, o aconselhável é que você faça realmente day trading, porque o day trading permite que você
proteja mais o seu capital e potencialize o ganho que você pode ter no mercado, já que você vai entrar todo dia com o objetivo de ganhar alguma coisa e ter o risco bastante controlado, né? Então você vai utilizar aí a ferramenta da alavancagem para que você consiga ganhar mais, mesmo você tendo um capital menor. Quando você tem um capital muito maior, você não precisa usar a alavancagem e você pode sim fazer os seus posicionamentos em time frames maiores. E nesse ponto você pode estar se perguntando se vai ser diferente a forma como você opera. Depende muito da técnica que você vai utilizar, mas se você usa o Price Action do formato como a gente utiliza aqui, então você vai operar da mesma forma em qualquer time frame, não importa se é no semanal, no diário, no mensal, 4 horas, H1, 5 minutos, 2 minutos, você vai operar sempre do mesmo jeito. E a nossa tela de trabalho é essa aqui que você está vendo na sua frente, não tem absolutamente nada de diferente. E aí, trader, uma rápida pausa aqui no seu vídeo para te lembrar que se você está curtindo o conteúdo que a gente disponibilizou para você, então não esquece de clicar aqui no botão de gostei, porque isso é muito importante para a divulgação do canal. E, é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui e liga o sininho para você não perder as próximas notificações. E eu quero deixar aqui do lado para você as redes sociais onde a gente mais interage e disponibiliza conteúdo, principalmente dos nossos trades ao vivo, tá? Então não deixe de nos visitar lá e também curtir essas redes sociais onde a gente vai trazer para você com certeza conteúdo muito relevante para o seu trade. E por fim eu quero te chamar a atenção para o último item, que é a questão da experiência, tá? Os gráficos menores, eles tendem a ser mais difíceis para as pessoas que têm menos experiência, por eles serem muito rápidos, né? Então, a tomada de decisão é a principal ferramenta que o trader tem que desenvolver durante todo o período em que ele está no mercado. Porque você só tem três coisas que você pode fazer no mercado. Ou você compra, ou você vende, ou você não faz absolutamente nada. E falando assim parece muito fácil, mas a tomada de decisão não é fácil. É, na verdade, um grande desafio formar um trader que consegue tomar as suas decisões de forma consciente com base nos critérios técnicos, com base na gestão de capital e na gestão de risco. Isso realmente é um grande desafio e isso é determinante para saber em que momento que é melhor você operar, tá? Então, por exemplo, se você tem aí uma operação como esta aqui que você está vendo no gráfico de 15 minutos, você tem um período bem grande para você tomar decisão. São 15 minutos que você vai ficar ali pensando e tomando a decisão com base em diversas considerações diferentes, né? Então é muito mais tranquilo de você observar o mercado, as características técnicas, fazer seus cálculos necessários para que você faça suas operações, suas entradas e determine também os seus objetivos, suas saídas e faça a gestão de todo o trade. Já quando você está num M5, aqui estamos vendo o euro-dólar, você tem muito menos tempo, né? Você só tem 5 minutos, é 1/3 do tempo do gráfico anterior para que você consiga aí tomar a sua decisão. Então, na medida em que você ganha experiência, e aí o seu raciocínio se torna cada vez mais rápido e aquilo fica algo automatizado para você, então você consegue aí sim descer no time frame e consegue operar nos time frames menores, já que o jogo é exatamente o mesmo, seja no H1, seja no M15, seja no M5. Tá? Não vai fazer nenhuma diferença, você vai operar exatamente do mesmo jeito se você segue a nossa metodologia aqui, que é o Price Action, né? E se você ainda não tem uma metodologia, se você não estudou e você quer aprender mais, então eu quero deixar o convite para você conhecer o nosso treinamento, o Mestre do Nasdaq, que você acessa em momentofx.co/curso. Essa é uma metodologia completa para que você possa operar qualquer ativo, mas o nosso foco, é claro, é no que a gente faz todos os dias, o que a gente faz de melhor, que é operar no índice Nasdaq. E, obviamente, para mim, o Nasdaq é o melhor índice que existe para você que quer operar day trading. A gente vai fazer um vídeo a respeito disso, falando a respeito somente das características do índice Nasdaq, para você entender por que esse índice é tão bom assim. E agora, para finalizar, eu quero trazer você para dentro do índice Nasdaq, o índice futuro. Esse aqui é o índice futuro, mas você pode operar o índice presente também. A diferença aí é o valor do ponto, né? Neste índice aqui, o ponto para cada ponto que você opera, né, num lote cheio, você aí está ganhando ou perdendo $20, tá? Então aqui estão as nossas operações e eu vou revelar para você qual é o time frame, afinal de contas, que eu opero. Se você já me viu operar outras vezes, se você já viu outros vídeos, talvez você até já saiba que o meu time frame predileto é o 2 minutos. É o time frame onde eu acho que as coisas realmente
acontecem da forma mais equilibrada, né? Por quê? O que eu quero fazer? Eu quero potencializar o meu ganho com o menor espaço de tempo possível. Então eu quero operar entre 30 minutos e 1 hora no máximo. E o time frame de 2 minutos me faz ter muitas possibilidades de dar certo, de fazer com que você tenha ótimas entradas ou que você consiga reverter de repente uma posição que não está indo tão bem com base na velocidade, né? O índice Nasdaq é um índice de extrema velocidade, então se você consegue aí fazer com que a sua tomada de decisão seja de boa qualidade, você tem altas chances de você sair na maior parte dos dias positivo dele. Então aqui você vai ver, por exemplo, se a gente voltar aqui um pouquinho, você vai ver como é que a amplitude do índice Nasdaq no 2 minutos é muito grande. Então existem N oportunidades acontecendo aqui. Este aqui foi o último dia de operações aqui que a gente teve. Vamos aproximar aqui um pouco mais. E aqui no final você vê que existem diversas operações que a gente fez aqui de compra e de venda acontecendo. Isso aqui ao longo de 1 hora, mais ou menos 1 hora e 20 minutos, foi um dia positivo. Então várias operações podem acontecer aqui, várias situações muito legais. O índice Nasdaq abre atualmente 10h30 da manhã, é a abertura, mas você pode começar a operar desde muito cedo porque ele é um índice de negociação contínua. Isso quer dizer que o mercado americano fecha e ele continua sendo negociado pelas outras sessões. Ele pode ser negociado na sessão asiática noturna, ele pode ser negociado na sessão de madrugada, que é a sessão europeia, e depois começa aí a sessão americana, que é onde eu realmente opero, a partir das 10h30, e vai aí até 17 horas, 17h15 aproximadamente, quando ele fecha o mercado de ações americano. E, é claro, o mercado dá uma paradinha e depois ele pode continuar aí as negociações, se você quiser, embora não seja recomendável, não opere a partir das 17h15 até as 20, 20h30, você não deve mais mexer no mercado em nenhum ativo, tá bom? Recordando então, o que leva você a tomar uma decisão a respeito do qual time frame você vai operar: liquidez, a sua experiência, a quantidade de dinheiro que você tem disponível para você operar, a velocidade do ativo que você escolheu para operar e o seu estilo de trade. É isso que determina qual time frame que você vai operar. E como você viu, eu opero no 2 minutos. Eu já tenho realmente muitos anos de experiência dentro do mercado, muitos anos de experiência dentro do Nasdaq, mas eu recomendo que você siga esse caminho e comece a operar também o Nasdaq no 2 minutos. Tenho certeza que você vai chegar à mesma conclusão que o índice Nasdaq é hoje o melhor ativo que existe para o day trading, para você operar e ter sucesso dentro do mercado. E aí, trader, foi realmente útil para você ou não? Então eu quero que você diga aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou, qual foi a sua dúvida, qual é o ativo que você opera, qual é o time frame. Deixa aqui nos comentários, eu sempre interajo com todo mundo. E se você não fez ainda, por favor, deixa o seu like. E não esqueça, é claro, de assinar o canal para que você continue aí recebendo as nossas atualizações, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.